Cremos que Deus deseja nos abençoar não apenas com bens materiais, mas com uma vida plena, com propósito eterno e livre da correria que aprisiona. Nesta caminhada de 40 dias de prosperidade bíblica, descobriremos juntos o que as Escrituras realmente ensinam sobre prosperidade e como desenvolver uma mordomia saudável que abençoa vidas. E nesta primeira semana, vamos compreender o que significa ter um coração rendido para uma vida sem estresse, reconhecendo que a verdadeira abundância não está no ter, mas no ser. Para acompanhar a mensagem e os versos usados, temos um esboço digital para você no aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e iOS, e também em nosso site, que pode ser acessado pelo QR Code. Abra seu coração e coloque sua atenção no que o Espírito Santo vai falar com você por meio desta mensagem. Seja bem-vindo. Vamos aprender juntos sobre a verdadeira mordomia cristã, crescendo e prosperando para abençoar vidas e cumprir um propósito eterno. Glória a Deus. 40 dias de prosperidade bíblica, uma série didática, profética, para nos ajudar a colocar em ordem uma área tão fundamental das nossas vidas. A Bíblia fala muito sobre este tema. A Bíblia tem mais de 2.000 versículos que falam sobre dinheiro, bens, riqueza e prosperidade. Referências diretas e mais de 4.000 de referências indiretas. Se a Bíblia fala tanto sobre isso, é porque, de fato, todos nós precisamos entender bem o que Deus, na sua palavra, Jesus, no seu evangelho, nos ensina sobre isso. Dinheiro é um assunto espiritual, então temos que estudar à luz da Bíblia. O mundo que vivemos talvez distorça demais porque os crentes justamente não estão se aprofundando nas Escrituras da maneira com que deve. Temos vertentes cristãs que levam para o lado da teologia da libertação, como na teologia romana. Ou, dentro do meio neopentecostal, também acerca de um outro extremo, que é a teologia da prosperidade. Mas o que a Bíblia diz? Nós somos o povo da fé, que caminha pela Bíblia, nos evangelhos e na palavra de Deus. Então sejam muito bem-vindos a 40 dias de prosperidade, essa jornada de 7 domingos, 6 semanas. E hoje vamos ver um coração rendido para uma vida sem estresse. Por quê? Quando a vida está bagunçada, quando não estamos vivendo uma vida rendida ao Senhor, uma das primeiras áreas que ficam completamente bagunçadas é a área da vida financeira. E com isso você pode gerar outros problemas. Então, bem-vindos a esta nova série, porque poucas coisas podem estragar mais a sua vida, o seu casamento, do que o descontrole financeiro. E você vai ver muita gente com confusão sobre esse assunto. E com isso, se você estiver com as suas finanças em dia, com a sua vida de bom mordomo, bem equilibrada, você vai ajudar a sua família e a todos os outros que estão perto de você também. Jesus nos ensinou sobre isso. Em Lucas capítulo 6, verso 38, está aí no multimídia. Vamos ler juntos esse texto, palavra de Jesus no seu evangelho. Deem e lhes será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para pedir vocês. Jesus ensina este sermão em um lugar pobre de Israel. Era Galileia dos gentios, um lugar de pessoas pobres e impuras. E este texto está dentro do contexto do maior sermão de Jesus, que também está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7,
que Agostinho de Hipona deu o nome de o Sermão da Montanha. Veja bem, Jesus ensina um texto que fala sobre abundância num lugar em que havia escassez. E aí ele usa de um recurso ilustrativo que é um saco de colheita. Eu nasci no interior do estado do Rio de Janeiro e era muito comum você ver pessoas fazendo a colheita. Lá na minha região se plantava feijão, arroz, e quando a pessoa colhia, ela queria ensacar os grãos, tinha a medida do saco, vamos dizer 50 quilos, e você colocava e já tinha ali mais ou menos o limite, e pesava, dava os 50 quilos. Mas se a pessoa quisesse colocar além, segurava na ponta das orelhas do saco e fazia o que está aqui no texto de Jesus. A pessoa pegava o saco e depois da boa medida, vamos dizer que fosse 50 quilos, então a boa medida é a medida justa. Então a pessoa fazia o quê? Ela calcava. Então ela segura o saco, levanta, levanta, desce, desce. Aí o que vai fazer com aqueles grãos? Eles vão se acomodar para tirar o espaço do ar e caber mais grãos. Aí depois de calcar, o que você faz? Você sacode. E aí cabe um pouco mais. E aí chega o terceiro estágio, que aí vai para fora do saco, transbordante. E aí quando transbordava, juntava e costurava. Aquele saco ficava com um peso a mais. Jesus está nos dizendo o seguinte: porque nós somos o povo que crê para ver, e não que vê para crer. Ele ensina, num contexto de pobreza, de escassez, que os cristãos é o povo que dá, não que recebe. O receber é uma consequência, mas a primeira iniciativa nossa é dar. Disse Jesus, numa palavra imperativa: deem, deem. Essa é uma palavra que implica numa prática generosa, não só na boa medida, na justa medida, porque dar na justa medida é o básico. Aí ele fala de 3 níveis. É como você entregar o seu dízimo. Isso é o quê? É a justa medida. Deus me deu 100, eu dou 10. Mas a Bíblia também fala de oferta. Oferta de amor, de solidariedade, de ação social, de honra. Você vai tendo outros níveis. Na boa medida, que é o básico. A sacudida, calcada e transbordante, como acabamos de cantar aqui. Então, deem nesta palavra imperativa, não apenas no básico, mas na disposição de amar com extravagância. É um convite à ação de Deus intencional. E aí há uma promessa: e lhe será dado. Não em troca, eu dou porque o Senhor me deu primeiro. Uma promessa que sugere o que? Não é troca, é reciprocidade. Porque Deus é o grande doador, eu aprendo com Ele. Então toda vez que eu dou, eu me pareço mais com o Senhor. Toda vez que eu só quero reter, eu me pareço mais com o mal. Preste atenção, toda vez que você dá algo a alguém, você se sente bem. Quem tem essa sensação? Por quê? Nós somos feitos com esse DNA. Quando você dá o seu talento, o seu dom, a sua atenção, o seu dinheiro, quando você dá um presente, é maravilhoso. Isso tem a ver com uma digital de Deus na sua vida. Então vamos definitivamente, Luiz, vamos definir uma coisa aqui para todos nós nesta noite. Quando você receber um presente que alguém trouxe, alguém foi viajar, fez uma viagem de férias, pensou em você e trouxe um presente. Alguém fez um bolo na sua casa, pensou em você e trouxe para você. Alguém foi e viu uma roupa, comprou para ela, mas lembrou de você e trouxe para você. Vamos parar com esse negócio daquela frasezinha brasileira: não precisava.
Quem disse que a pessoa está te dando porque você precisava? Esse é o nível mais básico. Lembra da justa medida? A oferta para a pessoa que não tem, para o pobre, essa é a básica, é na justa medida. Ora, você está comendo, o outro não tem. Como é que você vai comer e o outro não tem? Você vai, na justa medida, dividir, não é? Você está comendo lá uma empanada da vovó, e aí, de repente, tem alguém olhando você comer. O que você faz? Você vai pegar a sua. Ou você paga um para o seu irmão que está olhando, ou você divide a sua. Mas esse nível de doação é o básico. Você pode dar também porque você ama, porque você é grato. Então, quando alguém vier com alguma coisa para você, só agradeça. Poxa, muito obrigado. Porque quando você fala assim, não precisava, então a pessoa errou? Deus fez mal em trazer você à mente dela? Não, receba com alegria. E aí você diz, poxa, coisa boa, muito obrigado. Posso te dar um abraço? Dá um abraço. Posso te dar um beijo? Dá um beijo. Agradeça. Ore pela vida dela, honre. E sabe o que você vai fazer? Depois você vai fazer isso com alguém também. Ou ela ou outra pessoa. E aí vai essa corrente do bem. Então a gente não dá só para quem precisa. A gente dá por honra, por gratidão, por amor. Coisa boa. Isso é o princípio da gratidão, da generosidade. Esta série é sobre isso. Então vamos parar com esse negócio de não precisava. Se você não precisava receber, ela precisava dar. Amém? Então, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós temos que estar atento, porque se isso está no coração de Deus, vai ter um contra-ataque do inimigo. Veja esse videozinho que eu inclusive postei nas minhas mídias sociais. Que tentador, hein? Uau! Vamos botar um dinheirinho. Caramba! Quanta nota de cinquentão? Uau! Vamos investir mais. Mais. A gente está rindo, mas é assim mesmo. Dá uma banana, vem duas. Dou 3, vem 6. E vai. E isso ativa o cérebro, que é a mesma droga da droga dopamina. E a pessoa fica viciada. E daqui a pouco ela está vendendo coisas para jogar, ela está tirando dinheiro da família para jogar, e a família está endividada. Temos atendido casais, famílias com problemas nesta área, porque o diabo ele vai tentar. E inclusive no meio evangélico, já está aí em matérias que 37% dos jogadores de jogos eletrônicos, seja de aposta ou de bet, são evangélicos. Isso é muito triste, porque é fruto de uma vida que não entendeu Jeová Jirê. Porque quando eu jogo, quando eu fico na dependência de qualquer jogo de azar, loteria, pirâmides, eu estou dizendo que eu não confio, que Deus é o meu provedor. E eu vou dar um jeito. E sabe o que gera? Pela primeira vez, um jovem de 20 e poucos anos de idade, ele chega à casa de bilhões sem ter herdado nenhum dinheiro. É um jovem, Cheyenne Copland, bilionário, fundador de quê? Esse rapaz, um britânico, de uma plataforma de jogo de bet. Então, um jovem da geração Z fica bilionário, porque milhões de pessoas no mundo inteiro estão cegas e seduzidas por dinheiro fácil, dinheiro que vem fruto do azar de muitos, para que 1, 2 ou 3 venha ganhar. Não é esse o caminho.
Vamos ver qual é o caminho. O caminho do dar, do confiar que há uma reciprocidade, lhe será dado, mais do que só a boa medida, a justa medida, mas recalcada, sacudida e transbordante. Com a mesma medida que você mede, também será medido, refletindo então a expressão do princípio que sempre, isso é um princípio da agricultura, você sempre vai colher na mesma espécie e na quantidade da proporção semeada. Semeou para uma saca, vai colher em virtude de uma saca. Casais devem entender o princípio do trabalho, da comunicação, do orçamento e da organização. Vamos ver um destes casais, entre muitos aqui da igreja, que tem entendido o princípio da vida rendida a Deus para a boa administração dos seus recursos. Carlos e Ciamara no testemunho. Olá, eu me chamo Carlos. Olá, sou Ciamara. Estamos aqui para dar um testemunho do quanto Deus é generoso, do quanto a generosidade nos abençoa e do quanto Deus cuida de tudo que entendemos ser nosso. Falando um pouquinho do que nós vivenciamos até aqui, alguns anos atrás eu estudava contabilidade e fui abençoado com um coração tão generoso da minha esposa. Na época ela nos ajudou num processo de adequação em relação a um problema que tivemos com o cliente e desde então eu tive a oportunidade de agradecê-la e vivenciamos um casamento tão abençoado até hoje através da generosidade que ela demonstrou no início do nosso relacionamento. A generosidade de fato tem sido algo que nós temos cada vez mais buscado no Senhor, no nosso casamento. O Carlos sempre fala, ele tem sempre bons argumentos para me ajudar a entender às vezes coisas que nós precisamos fazer como casal, onde aplicar nossos recursos, como administrar algumas coisas, porque assim, além de casados, nós somos sócios na nossa empresa. Precisamos de muita sabedoria, de muita harmonia para as decisões que precisamos tomar, né, amor? Com certeza. E nesse ambiente, tanto pessoal quanto profissional, ter o coração generoso, vivenciar situações distintas, às vezes estressantes, precisamos vivenciá-las com leveza. Cada vez mais Deus nos dá a oportunidade de demonstrar esse coração generoso, pois somos cada vez mais abençoados. E também uma coisa que a gente quer testemunhar da nossa própria vida mesmo, a gente não se deixa parar por medo, sabe? Quando Deus fala com o Carlos ou quando Deus fala comigo, a gente ora juntos, claro, pede sabedoria, pede discernimento a Deus, mas aquilo que Deus nos diz para fazer, a gente faz, a gente obedece. Meu marido que gosta de falar muito isso. E sem estresse, sem ansiedade no nosso coração, a gente crê mesmo na provisão de Deus. Se Ele pediu para a gente fazer daquela forma, gerir aquele recurso daquela forma, fazer uma gestão, seja lá na nossa empresa, seja na nossa vida familiar, é algo que vem do coração de Deus, que é bíblico. A gente sempre busca também entender se aquela situação é bíblica, para que a gente possa tomar boas decisões mesmo. E assim nós temos abençoado e sendo abençoados. E tendo esse entendimento de que Deus nos ensina a ser bons mordomos com aquilo que Ele nos derramou, quando surge um desejo no coração, certamente é o Espírito Santo que coloca isso no nosso coração, na nossa mente, de abençoar a igreja, de abençoar alguma situação, alguma pessoa, algum ministério, a gente faz isso com alegria, pois Deus nos ensina a ser bons mordomos em tudo aquilo que Ele derrama sobre nós. E a gente crê mesmo que isso tem, que através do que Deus tem feito em nós temos não só sido canal de bênção, por causa daquilo que Deus está fazendo em nós, através de nós, nos ambientes por onde nós estamos, abençoando nossa família, colhendo frutos, estamos no ano de colher e desfrutar. Nós percebemos, entendemos e vivemos que a generosidade vem do coração de Deus, o nosso Deus é generoso e por conta disso nossa vida é próspera em todas as áreas. E por isso eu quero deixar aqui para você uma palavra. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém.
Veja que nesse testemunho, muitas coisas super importantes para nós. Casamento, comunicação, decisão, juntos, de como vão investir, de como vão abençoar, trabalhando juntos, servindo juntos. Então é sobre isso. A vida biblicamente próspera é uma vida de satisfação, de abundância, onde os casais conversam sobre isso, onde os casais oram sobre isso. Quando Deus coloca no coração de um, coloca no coração do outro, isso vai gerar unidade no casal, isso vai gerar alegria em servirem juntos. E eu tenho visto dia a dia casais aqui na igreja que têm feito isso, como está em Josué 1:8. Relembre continuamente os termos do livro da lei, medite nela dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo que está escrito. Então, veja a promessa, leia comigo: você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Então a Bíblia está dizendo, faça do jeito de Deus. Não é você sair fazendo do seu jeito. Tem casais que às vezes estão vivendo um dilema financeiro. Aí vem uma ideia assim, vamos fazer o seguinte, vamos para o exterior. Só que não dá para ir todo mundo, porque tem as crianças. Então você vai na frente, aí vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, ilegal, e aí vai na frente, fica lá 6 meses, e eu vou ficar aqui. Gente, a quantidade de casamentos que, para tentar resolver, transformando pedra em pão, um problema financeiro, gera um efeito colateral de expor o casamento a uma tentação de traição e, às vezes, até um divórcio. Muitos pastores na Europa e nos Estados Unidos têm me dito isso. Então, pense assim, tem coisa que não é solução, é tentação. O que está ruim pode ficar pior. A solução vai vir dos dois conversarem juntos, orarem juntos, buscar uma solução do alto juntos. E não se separar para gerenciar um problema que pode ter um efeito colateral de outro problema. Então, a forma de biblicamente entendermos a prosperidade é lançar fé em cima desta palavra. O que eu li na Bíblia de princípios e valores, eu vou guardar no coração, cumprir o que está escrito aqui, e Deus vai cumprir a sua promessa. Então, ele diz, guarde o que está aqui. Aqui está falando para ser fiel dizimista, generoso ofertante, ser uma pessoa caridosa e piedosa com o próximo, ser um homem de trabalho, porque a preguiça não paga a conta, nem faz ninguém prosperar. Tudo isso está na lei. E o texto está dizendo, medite na lei dia e noite e cumpra o que nela está escrito. E o que vai acontecer? A promessa de prosperidade. Essa prosperidade é a prosperidade bíblica. A prosperidade que é fruto de obediência ao Senhor, de dependência ao Senhor e à sua palavra. Então, hoje a palavra prosperidade está distorcida, porque alguns acham que é algo de troca com Deus e fruto de uma vida vivendo numa bolha, com pessoas vivendo de luxo e ostentação na geração instagramável. Nem tudo que você tem ou recebe precisa passar numa mídia social, porque não faz sentido algum, é para você, não é para você expor, como também a sua vida pessoal, o seu corpo e muitas coisas que você faz. Você tem que ver o princípio de Paulo em Coríntios, seja comer, beber ou qualquer outra coisa fazer, faça para a glória de Deus. O que você vai fazer que vai abençoar a vida das pessoas, isso pode ser para a glória de Deus, mas não o que é para colocar holofote em cima de você. E muito cuidado, o holofote deixa quem está na frente cego. Então, muito cuidado com os holofotes da sua vida. A vida biblicamente próspera é uma vida de muito trabalho. Trabalho é prosperidade, porque Deus criou o trabalho. A vida de preguiça, a vida de procrastinação não é uma vida próspera, é uma vida de engano. O conceito de prosperidade na palavra de Deus, que Deus tem para todos nós,
é um conceito muito maior. É um conceito que abrange saúde, paz, espiritualidade, boa administração, família, provisão material, plenitude e também boa mordomia de dar e de receber. Como está em 3 João 1:2, leia comigo a oração de João para Gaio. Amado, oro para que você tenha boa saúde, tudo lhe corra bem e assim bem vai a tua alma. Então, é uma vida ampla sobre prosperidade. Vamos então ao texto de Mateus 19, e este texto fala sobre rendição. Um coração rendido para uma vida sem o estresse da dívida, que gera uma opressão familiar e que pode gerar decisões inconsequentes para uma família e, com isso, ter efeitos devastadores nos relacionamentos. Um jovem se aproximou de Jesus e perguntou: Mestre, então ele via Jesus como um professor, que farei de bom para ter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Respondeu Jesus. Há somente um que é bom. Se você entrar na vida, isto é, vida eterna, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou. Jesus respondeu. Aí ele faz uma lista. Não assassine, não adultere, não furte, não dê mau testemunho, honre o teu pai e tua mãe, ame ao seu próximo como a si mesmo. E aí o jovem falou: tudo isso eu tenho obedecido. E o que está me faltando, Jesus? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê seu dinheiro aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Que o Senhor nos abençoe nesta palavra. Jesus falou isso para todo mundo? Não. Mas por que Jesus falou com ele? Porque ele estava com orgulho das suas obras. Ele listou 5 coisas que ele fazia e com isso ele já tinha entendido que ele tinha feito tudo. Só que Jesus percebeu, ele era um jovem rico, e a sua riqueza já estava dizendo por fora, certamente que a roupa que ele usava, talvez o cavalo que ele chegou, a forma como ele se apresentou, Jesus logo percebeu que era um jovem rico. Porque Jesus percebeu quem era o dono do coração dele, Jesus tocou na ferida dele, no 30 semanas dele, e disse: vai e vende o que você tem e doa para as pessoas pobres. E aí pegou o coração dele, porque ele estava preso a mamon. Dinheiro sempre será um teste. Algumas pessoas têm caído no teste porque quando falta, peca para tomar o dinheiro como subsistência, por exemplo, para roubar. Nenhum roubo é justificado pelo fato de uma pessoa não ter. É crime igual. Então tem gente que na escassez mente, mata, rouba, está errado. Mas tem pessoas que também, por um outro lado, também bombam no teste. Que quando tem muito, vive uma vida de luxo e de ostentação. Se uma pessoa... Hoje nós vivemos num tempo, gente, que é meio complexo. Porque quem deveria estar ensinando sobre isso, está caindo na tentação também de uma vida de ostentação. Da mesma maneira que no passado alguns cristãos ensinaram sobre prosperidade à luz da teologia da libertação, e com isso pensava-se que o voto de mendigância era você estar mais perto de Deus. Por outro lado também temos hoje pastores que estão pregando no púlpito com relógio de 200 mil reais ou andando com carro de R$1 milhão. E aí, querido, não é sobre se é certo ou se é errado. A questão é sábio ou não sábio. Você não pode viver uma vida
porque você é um cristão, mas o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Se o objeto é meu, eu faço o que eu quiser. Não é assim que funciona. Se você vier me dar algo assim, ou qualquer pessoa me der, eu vou olhar para a pessoa e vou dizer, eu posso vender ou doar isso? E a pessoa vai me falar, não, o senhor tem que usar esse relógio, tem que usar esse carro, tem que morar nessa casa. Eu vou dizer, então eu não posso receber. Por quê? Porque eu tenho um testemunho a dar à comunidade. Eu não preciso ir no extremo, no voto de mendigância, porque Jesus não me ensinou isso. E eu não sigo teólogos. Mas eu também não preciso ir ao extremo de uma vida de ostentação, porque Jesus também não me ensina isso. Vivemos num país onde temos que não só ser honesto, mas temos que parecer com bom testemunho para a sociedade. Principalmente se você é uma pessoa pública, porque o que eu também me comporto também tem a ver com o que eu creio. Porque eu não posso contradizer por causa de bens a minha fé. Só que nós vemos um mundo intoxicado por isso, talvez pela geração Instagram, que as pessoas compram o que não podem para pagar com dinheiro que não tem, para agradar pessoas que simplesmente não suportam. Isso é muita insanidade. Então, dinheiro é um assunto espiritual. E dinheiro revela nossas intenções e expõe nossas motivações, valores e prioridades. Porque é igual um chá. Um chá, você não sabe o aroma e o sabor dele até você fazer uma infusão numa água quente. Então a nossa vida também, ela é exposta nos momentos de dificuldade ou nos momentos de abundância. Você vai revelar o que tem dentro de você quando você tiver pouco dinheiro ou muito dinheiro. E tem pessoas que são tão pobres, que a única coisa que tem é dinheiro. Não tem alegria, não tem paz, não tem família, não tem satisfação, não tem ministério, não tem vida. Por quê? Só tem dinheiro. E o dinheiro, Jesus nominou o que ele é. Se ele não for administrado na mordomia cristã, ele é uma potestade, ele é mamon. E se você não liderar e administrar, ele vai mandar em você. Ele vai dizer onde você vai, onde você não vai, com quem você vai, com quem você não vai. E você, daqui a pouco, está escravo do seu dinheiro. Então, dinheiro nunca é, em si, a bênção ou a maldição. Mas sim, o que você faz com seus princípios e valores, com o que você tem ou o que você não tem. Mas é sempre uma questão do coração. E um coração rendido nos livra de uma série de estresse. Paulo escreveu, não que eu esteja procurando oferta, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Então, biblicamente, a vida próspera é de um coração sensível e rendido a Deus. Rick Warren, autor de Uma Vida com Propósito, ele disse, a questão não é quanto dinheiro você tem, mas se Deus é dono do seu coração. Quando ele possui o dinheiro, deixa de controlar você. Então, se você abrir o seu coração para o Senhor, render o seu coração ao Senhor, o Senhor vai ter você e vai ter o seu coração. E, consequentemente, o seu dinheiro não vai poder mandar em você, porque Deus vai ser o dono do seu coração. Em Cristo descobrimos que a prosperidade não é um peso, não é um fardo, mas um descanso. Não é acúmulo, mas é propósito. Não é ansiedade, mas é paz. Paz de espírito, é o shalom de Deus, que vem com paz, alegria, saúde e prosperidade. A verdadeira prosperidade, ela traz leveza e liberdade, e não opressão e peso. Quando pessoas amam dinheiro, no rosto está denunciado. Elas são tão apegadas que elas se tornam uma pessoa pesada por isso. E quando o assunto é dinheiro, vem a confusão dentro de casa. Se dinheiro traz confusão para a sua mente, confusão para a sua casa, é porque você ainda não entendeu que esse dinheiro não é seu. Você é só mordomo do que Deus te deu.
Então, acumular no egoísmo gera estresse, mas administrar com mordomia e generosidade gera bênçãos e transformações. Então, vamos ver 5 princípios para cultivar um coração rendido e desfrutar de uma vida leve e próspera. Primeiro, avalie sempre suas motivações. Por que você quer ter? Por que você quer comprar? Por que você precisa disso? Avalie, confronte suas motivações. Cada um contribua conforme determinou no seu coração. Não com pesar e nem por obrigação, porque Deus ama o que dá com alegria. Inclusive, se você é daqueles cristãos dizimistas que quando recebem o seu salário, já calcula o dízimo e pensa assim, nossa, que dízimo alto. Deixa eu te dar uma palavra para você resolver isso no mês que vem. Fala para o Senhor que você quer dar um dízimo menor. E aí você sabe que você vai estar diminuindo os seus ganhos. Porque a maneira de um crente ter um dízimo menor é ganhar menos. Saiba que a sua oração vai ser resposta à do outro irmão que está orando, Senhor, eu quero ter um dízimo maior. Então aquele que quer ter um dízimo menor, é só falar com Deus. E Ele vai tirar de você para abençoar outro que está orando, jejuando, fala, Senhor, eu quero tanto dar mais. Hoje nós recebemos aqui o pastor Elias, que esteve conosco ali no TPL. Sabe por que a vida próspera, no sentido bíblico? Para que quando eu veja uma necessidade no reino de Deus, eu poder estar livre para ofertar. Tem uma viagem missionária para fazer. Aquele país eu estou orando, toca no meu coração, eu quero ir. E aí você ter o recurso para você ir. Você ter o dinheiro para investir no reino de Deus. E não para você estar atolado em dívida e com isso ter o desejo de dar, mas não poder dar, porque tomou decisões erradas anteriormente. Deus quer ver a motivação do seu coração. Então não existe barganha no reino de Deus. A gente não vem para a igreja para ser abençoado. Nós já somos abençoados, Efésios 1:3, com toda a sorte de bênçãos. Então, a entrega do nosso recurso é, na realidade, um ato de gratidão e devolução daquilo que Deus já nos confiou. Deus me deu e eu estou dando. Quando aqui na igreja ainda não tinha a era Pix, nós fomos uma das igrejas que fez uma decisão, e sempre falávamos isso aqui, você que é mais antigo aqui na igreja. Nunca dê o seu dízimo no cartão de crédito. Por quê? Eu não posso me endividar para dar dízimo. Eu primeiro recebo de Deus e depois eu dou. Então dízimo é dado em cima do que Deus já me deu. Eu compro num cartão de crédito um produto, um serviço, um consumo. Por quê? É uma maneira de administrar as contas num lugar só e pagar a fatura. Então não há nada errado no cartão de crédito. Errado é eu receber de Deus, gastar tudo, não dizimar e depois ficar com a consciência pesada e querer passar no cartão algo que já foi. Então bota a sua vida de mordomo em dia. Primeiro o Senhor. Mateus 6, 33 e 34. E depois todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Coloque Deus primeiro e você não vai chegar por último. Segundo, vença o egoísmo com a generosidade. Como eu disse, todas as vezes que nós damos, nos sentimos bem, porque fomos feitos para isso. Olha que coisa interessante. Paulo está doutrinando, discipulando um jovem na fé chamado Timóteo. E aí ele fala para esse jovem, que viria a ser pastor, o seguinte: isso porque os homens são amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconhecíveis, caluniadores, sem domínio próprios, cruéis, inimigos, traidores, impetuosos, soberbos,
amantes dos prazeres mais do que a Deus. Querido, ele denuncia 17 pecados. E qual que está no topo da lista? O amor ao dinheiro. Ele fala 17 pecados que um jovem que ama o Senhor, que quer servir no ministério, não pode ter. 17. E ele coloca lá primeiro, o amor ao dinheiro. Por quê? Porque ele é um pecado capital que vai trazer muitas outras coisas. Por exemplo, uma pessoa que acaba se prostituindo para receber um dinheiro. Ele está amando mais o dinheiro do que o seu próprio corpo. Isso é muito básico. O que vai acontecer? Vai ficar viciado nisso e isso vai virar uma bola de neve numa série de problemas pessoais, emocionais, mentais, sexuais, de saúde e uma série de outras coisas. Porque ama mais o dinheiro do que a si mesmo. Isso passa a ser uma idolatria, porque Mamon passa a ser adorado. Por exemplo, sabe qual é a definição para mercenário? É trabalhar por dinheiro. Qualquer profissão. Médico, advogado, pastor, juiz, professor, engenheiro. Se você trabalha pelo dinheiro, você pode ser um mercenário. Eu não trabalho pelo dinheiro. Você trabalha com saúde para levar cura. Em contrapartida, você é digno do seu salário. Você trabalha com segurança para proteger a vida das pessoas de bem. Consequentemente, você tem o ganho do seu trabalho. Você mexe com a terra, cultiva a terra, e você não planta para poder ganhar dinheiro. Não, você planta para dar alimento para as pessoas e em contrapartida, Deus te abençoa com o seu salário. Você limpa uma casa e o seu prazer é depois de ver aquela casa limpa e você dizer, que bom, as pessoas vão poder desfrutar desse ambiente limpo. Em contrapartida, você ganha o salário pelo seu trabalho. Então nunca faça pelo dinheiro em si, mas pelo que o trabalho vai gerar. Por isso que o diabo não gosta de trabalhar, porque o diabo não gosta de abençoar ninguém. Ele não abençoa, ele é um infeliz. Então ele só quer usurpar. Agora você que tem uma profissão honesta com as suas mãos, você trabalha com a sua vida e com o seu dom, o seu talento, a sua habilidade. Em troca você tem o provento, porque você deu o serviço e Deus te deu a graça do trabalho. Por isso ganhar o dinheiro honestamente é uma paga pelo que você produz. Mas você quando está trabalhando nem pensa no dinheiro. Se você está lá fazendo um cálculo de engenharia, fazendo uma cirurgia na medicina, limpando uma casa, construindo uma propriedade, você pensa na alegria, no prazer de estar fazendo isso. Amém? Então você não é um mercenário, você é um trabalhador na obra do Senhor. Só rima, mas não é a mesma coisa. Seja um missionário, nunca um mercenário. Amém? 3. Obedeça prontamente a palavra de Deus em tudo o que prometeu no serviço do templo de Deus e na obediência às leis, aos mandamentos. Buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração. Por isso, prosperou. Uma prosperidade bíblica, ela vem fruto do trabalho. Trabalhe como se tudo dependesse de você. E ore como se tudo dependesse de Deus. E seja fiel, bom mordomo com o que o Senhor lhe confiou. Descubra o prazer da graça de dar, porque você lê a palavra e você obedece. E 4, descubra o poder da simplicidade e do contentamento. Hoje no nosso devocional, está em Isaías 5:1, diz que Deus te ouve. Por quê? Porque Deus se importa com você. Quem considera atentamente a instrução, prospera. Bem-aventurado é aquele que confia no Senhor. O testemunho do casal terminou com esta palavra, uma palavra de fé. Então, descubra o poder
da simplicidade do contentamento. Na vida cristã, às vezes, menos é muito mais. O estresse financeiro rouba a paz e enfraquece relacionamentos. A administração dos nossos recursos é uma responsabilidade de equilíbrio. Quando você for pensar em comprar algo, questione: eu preciso mesmo? Compre por oração e não por compulsão. Compre por necessidade e não por acúmulo. Nós temos o 30 semanas aqui na igreja. Teve uma vez que uma senhora, ela trouxe um monte de roupa na caixa com etiqueta. Ela comprou, não usou e nem a etiqueta tirou. Porque acumulou. A compulsão pela compra tem que ser tratada. Estabeleça limites, pondere suas decisões para investimento. Planeje o seu futuro com fé. Cuidado. Essa semana um pastor me contou que estava ajudando uma ovelha na sua igreja, que trabalhou numa multinacional há muito tempo, e a sua esposa ficou com câncer. E a lei permite você pegar o fundo de garantia para tratar uma doença como essa. E o casal tirou o dinheiro, só que ele não falou para ela e pegou e jogou com o dinheiro. E perdeu. Agora ele tem uma esposa com câncer para tratar, perdeu o dinheiro da família e agora tem um problema no casamento por causa de finanças. Me falou isso essa semana. Então esse assunto não está longe da gente. Acorda tu que dormes. Cuidado com a má gestão dos seus recursos e com as tentações do diabo. Descubra o poder da simplicidade. Na Bíblia, encontramos um texto libertador, Filipenses 4, 12 a 13. Vamos ler isso juntos? É poderosa essa palavra. É o poder do contentamento. Vamos lá? Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Vamos declarar juntos, igreja, como uma declaração de fé, no pouco ou no muito. Tudo posso naquele que me fortalece. A vida que satisfaz, a vida plena, a vida abundante. Seja fiel a Deus a despeito das circunstâncias. Existe um grande poder na satisfação e no contentamento. Isso não tem preço. E só o povo de Deus, que tem Jesus, que tem o Espírito Santo, pode experimentar. E por último, seja um canal de bênçãos e propósito. Vocês serão enriquecidos em todas as formas, para que possam ser generosos. Olha só, você é enriquecido por Deus, para que você seja generoso, para com a sua família, para com os seus, para honrar as pessoas que você ama. Em toda e qualquer ocasião e por nosso intermédio, sua generosidade resulte em ações de graças a Deus. Quer dizer, você vive uma vida leve, sem estresse. Não é porque tem tudo o que gostaria, mas porque tudo foi dizimado, tudo está no trabalho, nenhum dinheiro foi ganho com algo que é de azar e não de bênção. Se jogo de azar fosse bom, seria jogo da bênção e não do azar. Não é? Então você tem uma vida livre nisso. A boa mordomia de recursos financeiros não impacta só a nossa vida e a nossa família. Pelo contrário, se expande, porque é a boa medida sacudida, calcada e transbordante que vai expandindo os frutos para abençoar pessoas e é um instrumento para expandir o reino de Deus também. Que em nome de Jesus você viva a vida biblicamente próspera e você tenha para você suprir todas as necessidades, abençoar a sua família e a sua casa e tenha para emprestar, para dar, para abençoar, nunca para agiotar, mas para abençoar e possa expandir o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. O impacto vai além de nós mesmos, de um relacionamento que é primeiro com Deus, para depois com os outros. Seja um empreendedor do reino. Possa você ter tanto que você é apaixonado
para financiar o reino de Deus e obras sociais e missionárias. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Tenha misericórdia de nós, para que seus caminhos sejam conhecidos na terra e a tua salvação entre todos os povos, para a glória global de Deus. E eu pergunto, o que você tem feito com o que Deus lhe confiou? O coro pode vindo, a banda também. Quantas pessoas estarão no céu por causa da sua generosidade? Quantas? Ou quantas não estarão por causa da sua avareza? A boa mordomia traz descanso. O pecado gera estresse. Então não acumulem para vocês tesouro na terra, onde traça e ferrugem destroem, onde ladrões roubam e furtam, mas acumulem tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não podem consumir, e os ladrões não podem arrombar e furtar. Pois onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Eu li hoje que o Louvre, o museu mais bem guardado do mundo, foi roubado com várias joias da coroa francesa. É o que a Bíblia está falando. Tesouros no mundo são roubados. Pessoas matam e morrem por dinheiro. Então, veja bem onde você vai colocar a sua vida e a sua fé. Seja um bom mordomo de Cristo. Você recebe essa palavra? Que alegria Glória ter tido você conosco nesta celebração. Que a palavra de Deus agora frutifique na sua vida. Mas antes, quero fazer alguns convites para você à luz do que você recebeu nesse tempo de celebração, em especial com a palavra da fé que você acolheu no seu coração. Qual a sua resposta diante do que você recebeu? Eu quero primeiro perguntar a você se você, à luz da palavra, você quer assumir agora uma nova vida com Jesus. Então, se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador e entendeu que Ele é seu único Salvador, dê-me um sinal aí, então você pode se manifestar no nosso chat, dizendo que você tomou a sua decisão de receber Jesus como Salvador e Senhor. Também pode ser o seu caso que você já é um cristão, só que você está afastado da fé. Você quer se reconciliar com Jesus, voltar para a comunhão da fé? Também deixe aí no nosso chat a sua decisão de reconciliação. Ou um terceiro convite é se você quer ser batizado. Nós também queremos ver você batizado e vamos entrar em contato para que você venha ser batizado ou aqui na colina ou em uma das igrejas da cidade ou também irmos até onde você está. Importante é a sua decisão. Você quer ser batizado? Talvez você foi batizado bebê quando infante e agora você entendeu que o batismo bíblico é um batismo precedido de uma decisão de arrependimento. Amém? Se você tomou uma dessas 3 decisões, aceitar Jesus, se reconciliar na fé, voltando para a igreja, ou ser batizado, deixe agora também aí o seu contato conosco no nosso chat e também tem o QR Code que você pode agora também preencher. Está na tela durante todo o tempo da minha fala aqui, seja qual for a sua decisão. Amém? Agora quero orar com você e pedir que você encaminhe o link desta mensagem para que outras pessoas possam também receber esta mesma palavra da fé que você, convidar você para salvar o nosso canal, você se tornando um assinante e todo domingo, seja às 10 da manhã ou às 19 horas, horário de Brasília, aqui pelo ICTV da nossa Igreja da Cidade, todos os domingos, 2 celebrações live para você, onde você estiver, porque afinal de contas,
nós somos uma igreja em muitos lugares. Então, Deus abençoe a sua vida. E esperamos que você tenha uma semana abençoada. Também quero pedir a você que você interaja com tudo que a nossa igreja oferece para você. Nós temos GDC online, nós temos cursos online e você pode servir também como um voluntário no nosso campus online. Então use esse mesmo QR Code se você também quer um GDC, se você quer servir online e se você também quer conhecer mais dos cursos e ministérios da igreja da cidade e até mesmo pontos de partida e onde temos uma igreja presencial, tá bom? Entre em contato conosco. Vamos orar juntos? Pai do céu, obrigado por esta celebração, pela mensagem que não voltou vazia, por cada vida que está conosco e tomou uma decisão ao teu lado. Abençoamos os que hoje recebem Jesus, os que voltam para a igreja, os que serão batizados, os que farão parte de um GDC, a todos abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E pedimos uma semana extraordinária para cada um, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até a próxima semana. Muito obrigado.